paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. No devocional de hoje, não seguir Jesus de longe, seguir Jesus de perto. Eu vou falar sobre um personagem da palavra de Deus que seguiu Jesus de longe. Abre em Marcos 14:54. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Marcos 14:71. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Então, Pedro seguia Jesus de perto, né? Pedro era o tempo todo com o Senhor Jesus, como um amigo, abraçava o Senhor Jesus, defendia o Senhor Jesus. Ele ouvia as palavras do Senhor Jesus, ele ouvia os conselhos do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus aconselhava ele evangelizava com o Senhor Jesus, ele ouvia as pregações do Senhor Jesus, Jesus orava, ele estava ali junto com o Senhor Jesus. Mas teve um momento que Pedro só viu Jesus assim de longe. Pedro começa a entrar numa frieza espiritual. Ele não está mais como antes. Então começa a entrar a natureza humana. Então ele entrou a mentira dentro de Pedro. Ele começa a dizer: não conheço esse homem, né? Não conheço. Então quando a pessoa segue o Senhor Jesus de longe, a natureza humana, o pecado, o seu ego, o seu eu começa a entrar dentro dela. Não tem o Senhor Jesus como sua bússola mais para guiar nas decisões, guiar as emoções, porque não está mais ouvindo mais os conselhos do Senhor Jesus, não está ouvindo a palavra, não está se alimentando, porque está vendo só Jesus de longe. Conhece até o Senhor Jesus, mas não está ali junto com ele, como amigo, entende? Então, o que o Senhor ensinar nessa palavra é que a gente tem que ser constante, para ter cuidado da frieza espiritual, para o pecado não entrar dentro de nós e para a gente estar vigilante, na constância, se alimentando. Pedro também teve esse momento de frieza. Você pode perceber quando a gente não faz um devocional, aí começa a entrar a preguiça, começa a entrar o cansaço, a gente começa a ficar brava ao nosso momento de oração, a gente começa a ficar assim como Pedro, né? Dizendo, né, na sua própria palavra, que nós temos que ser constante, mas constante, né, na presença dele, adorar, exaltar o nome dele, se alimentar o nosso espírito. Então Pedro teve esse momento, né, de frieza espiritual, né? Então a gente tem que estar perto do Senhor Jesus para não entrar a frieza espiritual. Mas quando a gente entra nessa frieza espiritual, começa a entrar, você pode perceber, começa a entrar o desânimo, começa a entrar essas coisinhas dentro de nós. Mas a gente tem que se levantar e estar sempre perto do Senhor Jesus para não entrar a natureza humana pecaminosa, para não entrar a frieza espiritual dentro de nós. Em Mateus 26:74 e 75. Diz assim: e mediante um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que o Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus. Então se Pedro seguisse o Senhor Jesus de perto, ele não negaria 3 vezes. Mas como entrou a frieza espiritual, né, em Pedro, aí foi daí que entrou a mentira, a natureza humana, o medo entrou dentro dele. Então foi daí que ele começa. Foi por isso que ele negou o Senhor Jesus, porque ele estava distante, não estava mais como antes. Era o tempo todo com Jesus, defendeu o Senhor Jesus, mas depois o medo entra nele, e quando ele fica distante do Senhor Jesus, e ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. Foi por causa disso, foi por causa da distância do Senhor. E ele lembrou, quando Jesus falou com ele perto, foi daí que ele lembrou. Ele chorou amargamente, mas depois ele segue Jesus novamente. Ele foi cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Aí teve só um momento de frieza. Ele se levanta. Ele teve um momento de frieza, sim, mas depois ele se levantou e prosseguiu. Então, esse negar nos dias atuais, esse negar, né? Gente, aqui tá muito vento aqui, que eu tô gravando aqui na praia, mas espero que dá para vocês ouvir. Então,
esse negar nos dias atuais de Pedro, nos dias atuais agora, esse negar que a pessoa está numa roda de amigas e aquelas amigas não falam aquilo que agrada a Deus, e você ali continua para agradar suas amigas, e o Senhor Jesus já falou com você, e Deus está falando com você, mas você continua naquelas rodinhas de amiga para agradar as amigas. Então isso é negar Deus, porque Deus já falou com você e Deus continua falando com você, e você continua a negar Ele. Continua a negar. Meu Senhor já falou com você. Não quero você nessa roda de amigas, de amigos, de amigas que não provém de mim, mas você continua ali não obedecendo à vontade de Deus. Mas Deus quer que você obedeça à voz dele. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele é o teu amigo. Ele te sustenta. Então não diga que você está sozinho. Deus está com você. Na escola, na faculdade, no curso, Deus está com você. Você não está sozinha. Mas analise suas amizades. Deus quer que você analise sua amizade, se agrada a Ele. Quando você estiver perto dele, e Ele vai guiar você nas direções certas. Ele vai ser o seu amigo. E você não vai negar Ele, porque você está alimentado 100%. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo nas decisões certas. Essa foi a palavra. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva-se, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!